Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um Biologia Mais Resolve e na aula de hoje nós vamos falar sobre a FUVEST 2020. Nós faremos a resolução da prova da FUVEST do ano passado. Foram 10 questões de biologia com os assuntos mais diversos possíveis. Vamos dar uma olhadinha na prova, na questão 48, tá? Que diz o seguinte, vamos dar uma olhadinha aqui no texto. Óbitos por cepas de bactérias resistentes a antibióticos vem crescendo. Um estudo do governo britânico estima que, em escala global, os óbitos por cepas resistentes chegaram a 700 mil por ano. E as coisas têm piorado. Além das bactérias, já estão surgindo fungos resistentes, como a Candida auris. Qualquer solução passa por um esforço multinacional de ações coordenada. O crescente número de governos isolacionistas e até antidarwinistas não dá razões para o otimismo. A urgência. O estudo britânico calcula que, se nada for feito, em 2050, as mortes por infecções resistentes chegarão a 10 milhões por ano. Tá? Então dá para a gente ver aqui que teve um texto ali na primeira questão, né, que fala sobre a ocorrência de seres resistentes, né, superbactérias, e também ele inclui ali agora um fungo e também fala sobre um pouco de políticas negacionistas e antidarwinistas, né, que a gente vem percebendo o crescimento também nos últimos tempos, tá? Então vamos retomar para lá. Então aqui, o autor expressa a preocupação com o fato de as soluções para o problema apontado passam por um esforço multinacional em face ao crescente número de governos isolacionistas. Por quê? Dá para ver também aqui, gente, que é uma questão que também envolve a parte política, né? Então não é só biologia puramente, eu não me arriscaria a dizer que isso é uma questão também relacionada ao multidisciplinar, porque além do conhecimento de biologia que você deveria ter, está existindo aqui um pouco também na compreensão da situação política do planeta de modo geral, com o surgimento desses grupos negacionistas, tá? Então vamos olhar aqui, ó. Letra A. Áreas de menor índice de desenvolvimento socioeconômico são as únicas atingidas devido à falta de recursos empregados em saúde e educação. A questão de área com problema socioeconômico, claro que existe um problema sério com relação a doenças, principalmente aquelas doenças que são negligenciadas, né? Mas aqui não é o caso. Essas superbactérias, esses seres resistentes, eles podem aparecer em qualquer país. Não vai depender diretamente, né, da questão socioeconômica aqui, tá bom? Não tem essa relação direta como uma parasitose, uma verminose, por exemplo. Beleza? As cepas resistentes surgem exclusivamente nos países que negam aderir aos acordos sanitários comuns, constituindo ameaças globais. Tipo assim, a cepa só vai aparecer no país que é negacionista? Não é bem assim, né? Ela vai estar em todo o planeta, em todos os países. A questão é, quando você passa a ser um negacionista, quando você passa a eliminar a ciência do processo, fica muito mais agravado isso pode comprometer a saúde mundial, sim, tá bom? Os desafios atuais em meio ambiente e saúde são globais e soluções dependem da adesão de cada país aos protocolos internacionais. Então, como ele disse aqui, os desafios são globais. O mundo inteiro está enfrentando desafio com relação à preservação do meio ambiente, com relação à saúde da população, né? Na época que essa prova foi feita, o ano passado, você não estava ainda, né, numa perspectiva de pandemia para esse ano. Então, ela está mais atual do que nunca, quando ela fala de pandemia e fala de questão de saúde. E vai do critério de cada país é livre para aceitar os protocolos internacionais, no caso, a Organização Mundial de Saúde. Eu sei que tem muita gente a favor da Organização Mundial de Saúde, tem muita gente que é contra, tá? Então, cada país aí vai acabar tomando sua decisão relativa ao que acha melhor, mas isso pode ser uma interferência global, né? Porque se um país, às vezes, não toma as condições que a gente considera ideais, isso pode agravar mais, né, os problemas naquele país, ok? O comércio internacional principal responsável por espalhar doenças nesses países, tornando-os vulneráveis apesar de programas de vacinação terem alcance mundial, né? Então não é o comércio internacional, porque
comércio internacional, como diz, está no mundo inteiro e nem sempre, né, essas doenças vão se espalhar em todos os países, porque tem alguns que têm protocolos mais rígidos de controle sanitário, por exemplo, tá? A pesquisa nessa área é de âmbito nacional e, portanto, novas drogas não terão alcance mundial, mas apenas regional, né? Quando você tem ali pesquisas, elas são de âmbito mundial, não é de âmbito nacional. Então quer dizer que a Inglaterra, ela está pesquisando vacina contra a Covid, né? Então, se ela descobrir, vai ser somente para a Inglaterra? Claro que não. Então, isso aqui é uma preocupação mundial. Você pode ter uma pesquisa nacional, mas obviamente que ela vai ser de âmbito mundial, tá? Então, pelas alternativas aqui, vocês perceberam um pouco que misturou bastante questão política com questão biológica, tá? Nós vamos ficar com a letra C, que seria a que mais está de acordo aí com a biologia e com as questões sociais, políticas, enfim, o que está de acordo, o que está correta, tá bom? Questão 49. Ainda é o mesmo texto, tá? Como a gente falou, era a questão 48 e 49 aqui. Então, ó, várias espécies do gênero Cândida, lembrando que Cândida tá um fungo, ó, tá no texto aqui falando que é um fungo, ok? Que pertence ao grupo dos fungos unicelulares, reproduzem-se por brotamento, também chamado de gemulação, espalhando-se rapidamente. No grupo dos fungos pluricelulares, a rápida colonização de novos ambientes deve-se, em grande parte, ao fato de que esse grupo possui. Esse grupo quem? Fungos unicelulares, tá? Como é que os fungos unicelulares, como é que os fungos pluricelulares, eles acabam se espalhando pelo ambiente com muita rapidez, como os fungos unicelulares usam brotamento? Então vamos lá. Esporos haploides que germinam e colonizam o ambiente. Então vamos lembrar que a maioria dos fungos, eles são seres com haploidia N. Eles são haploides, tanto os fungos unicelulares quanto os fungos pluricelulares, tá? Quando que ele vai se tornar diploide? Geralmente quando nós teremos uma fusão de hifas, chamada de plasmogamia, e depois uma fusão de núcleos, chamada de cariogamia. Quando houver essa fusão de núcleos haploides, né, das chamadas hifas dicarióticas, nós teremos um núcleo 2N, que vai ser chamado de zigoto. E depois desse zigoto haverá uma meiose, certo? E essa meiose formará esporos haploides. Todo esporo do fungo, ele é haploide. Todos os esporos são haploides, assim como todo zigoto é diploide. Tudo bem? A diferença principal é que a origem desse esporo, se for um esporo originado por mitose, geralmente é um esporo assexuado. Se for um esporo originado por meiose, geralmente ele vai vir do zigoto e ele é considerado um esporo sexuado. Tá? Então, esporos haploides que germinam e colonizam ambientes, lembrando que esses esporos haploides eles podem ser tanto de origem assexuada, se vier por mitose, quanto de origem sexuada, se vier por meiose, tá bom? Reprodução assexuada, produzindo descendentes que são genotipicamente diferentes. Se a reprodução é assexuada, os descendentes precisam ser iguais, não genotipicamente diferentes. Reprodução assexuada mantém as características em comum. Zigotos haploides, todo zigoto é diploide, não se esqueça disso, isso tanto para fungo quanto para planta. Alga, tudo. Animal também. Todo zigoto é diploide, todo gameto, todo esporo é haploide, tá bom? Que crescem aceleradamente com mitoses sucessivas. Até aí, beleza. O problema maior aqui vai ser o zigoto haploide. Cistos de resistência que encapsulam adultos diploides. Não existe adulto diploide, como eu falei. É claro, né? Você pode ter ali o zigoto é diploide. O zigoto. Só que esse zigoto não vai ser considerado um adulto, tá? Então, cistos de resistência não é a forma principal com que o fungo vai se espalhar pelo ambiente, usando cistos, tá bom? Fases autotróficas, podendo viver sem disponibilidade de alimento externo. O fungo é heterótrofo por absorção, né? Diferente dos animais que são heterótrofos por ingestão, o fungo é heterótrofo por absorção. Então, não tem fase autotrófica aqui nessa questão. Então, a resposta é a letra A, ok?
Então, questão 49 falou sobre fungos, a resposta é letra A, onde diz que os esporos eles são haploides, né, e responsáveis pela disseminação dos fungos no ambiente, lembrando que os esporos podem ser de origem assexuada, se for de origem de mitose, ou sexuada, se for de origem de meiose, beleza? Vamos agora para a questão 50. Boa parte da floresta amazônica brasileira cresce sobre solos pobres. Sua exuberância, portanto, deve-se ao fato de que uma grande proporção dos nutrientes advindos da própria floresta retorna à vegetação. Quando se derruba a floresta de uma área de dezenas de quilômetros quadrados e em seguida ateia-se fogo, um assunto bem atual, né? No local, como preparo para o plantio, esse ciclo é interrompido, o que causa uma série de efeitos. Identifique corretamente a relação dos efeitos mencionados em 1, 2 e 3 com a derrubada e a queima da floresta. Eu sempre disse e repito, a queimada é pior que o desmatamento. A queimada é pior que o desmatamento. Por quê? Porque você retira a vegetação e você queima, devolvendo toneladas de gás carbônico para a atmosfera. Tá? Além disso, você pode ter uma série de prejuízos para o solo, você pode matar os micro-organismos do solo, e isso vai influenciar muito no ciclo do nitrogênio, por exemplo, em todos os outros aspectos ecológicos ali. Tá? Então, a queimada é a pior desgraça que pode acontecer para o meio ambiente, beleza? Agora, voltando à questão lá, vamos lá. Então aqui ele está falando que é uma prática comum na Amazônia, o desmatamento seguido de queimada para plantio. Ele quer saber qual que é a relação, né, 1, 2 e 3 aqui com a queimada. Então, 1. Diminuição de curto prazo da fertilidade do solo pela queima da vegetação. Então, queimei a vegetação, diminuiu a fertilidade do solo. Tá? Perda da biodiversidade pelo efeito direto do fogo sobre os animais silvestres. Tipo, vai diminuir a biodiversidade porque a gente queimou os animais. Só que não são só os animais que faz parte da biodiversidade, né? Diminuição da evaporação da água das chuvas que atinge o solo exposto. Então temos que concordar com esses 3 resultados. Basicamente aqui, gente, o que nós vamos encontrar? Quando a gente tem a queima, né, formam-se as cinzas, ok? E as cinzas basicamente são nutrientes. Ali você vai ter ferro, você vai ter carbono, você vai ter cálcio, magnésio. De certa forma, quando essas cinzas atingem o solo, está devolvendo nutrientes para o solo de maneira momentânea. Mas é claro que essa não deveria ser a forma mais prática de você fertilizar o solo com cinza, porque você tem muito mais prejuízo do que benefício, ainda mais se essa cinza atingir a água, ela pode se tornar tóxica, tá? Mas como ele não falou nada de água aqui, ele falou do ambiente específico, né, da mata, da floresta, da queimada, então nesse caso nós vamos escolher o aumento de curto prazo da fertilidade do solo pela deposição de cinzas, tá bom? Essas cinzas, como eu disse, são nutrientes que podem ser incorporados no solo, enriquecendo os nutrientes das plantas e, de certa forma, pode aumentar a curto prazo. Por que a curto prazo? Porque isso aí vai acabar rapidamente e pode faltar nutriente, na verdade, porque quando você queima, você mata os micro-organismos do solo. Então, isso pode ter um problema mais a longo prazo, tá? Perda da biodiversidade e remoção da vegetação, ok? Aumento temporário da evaporação das chuvas que atinge o solo exposto. Então, perda da biodiversidade devido à remoção da vegetação. É claro que aqui fala, né, do ataque do fogo aos animais silvestres, mas a biodiversidade maior está nas plantas e não nos animais. Tá? E como você diminui, você ataca, e outra, os animais podem fugir, muitos fogem, outros morrem queimados, mas as plantas não podem sair do lugar, então elas que sofrem a maior perda aqui de biodiversidade, tá bom? Aumento temporário da evaporação da água da chuva que atinge o solo exposto. Como o solo está exposto, geralmente ele acumula e aí ele evapora, ela não percola, ela muitas vezes não infiltra, recuperando o lençol freático. Isso, com o passar do tempo, pode se tornar um problema, tá? Como ele disse ali no exercício, no enunciado, a Amazônia ela tem o solo empobrecido. E se ela tem o solo empobrecido, ela pode
muitas vezes se tornar um deserto com o passar do tempo, porque o que mantém a vegetação, o que mantém o solo rico é a serrapilheira, né? A decomposição. A serrapilheira é uma camada de folhas de vários centímetros de altura que estão em constante decomposição, enriquecendo nutrientes, que é de origem das árvores, né, da vegetação. Então isso é bastante importante, tá bom? Então não vou perder muito tempo nessa questão, a resposta é a letra C. Você teria que fazer essa associação do 1, 2 e 3, tá? Sobre a curto prazo, a diversidade e nesse caso, a evaporação da água, tá bom? Já vou tocar direto aqui para a próxima questão, que é a questão 51. A questão 51 ela fala sobre qual das curvas representa o crescimento de um inseto hemimetábolo desde seu nascimento até a fase adulta. Deixa eu voltar aqui para mim. Ó, só lembrando, então ele está falando de artrópode, zoologia. Tá? Dentro dos artrópodes nós temos 3 tipos de metabolismo. Temos os ametábolos, são aqueles insetos que não sofrem metabolismo. Você tem lá um ovo, um jovem que é muito semelhante a um adulto, e depois ao adulto. Não tem fase larval, não tem fase de ninfa. Depois você tem os hemimetábolos, que são aqueles que não têm fase larval, mas tem uma fase de ninfa, onde ela é semelhante ao adulto, porém é incapaz de voar. Por exemplo, o gafanhoto é assim, a barata é assim. Tá? São fases chamadas de hemimetábolo. E depois tem o holometábolo, que é o mais tradicional, que é aquele que tem ele tem um metabolismo completo. Você tem um ovo, depois nasce uma larva, come, depois vira um casulo, né, uma pupa, e depois vira um adulto ou imago. Lembrando sempre que a larva ela come coisas diferentes do adulto, justamente para evitar competição, tá bom? Só que nesse caso não vai ter nada de relacionado diretamente com ele ser ametábolo, holometábolo ou hemimetábolo. Vamos dar uma olhada lá? Aqui importa o quê? Que ele é um artrópode, que ele é um inseto. E se ele é um inseto, ele é um artrópode, ele tem o quê? Exoesqueleto. Isso é que importa. Se ele tem exoesqueleto, ele realiza mudas. Se ele realiza mudas, o gráfico dele não é contínuo. Então ele não tem crescimento contínuo como esse. Ele não tem um crescimento acelerado e estabiliza como esse. Ele não tem um crescimento exponencial como esse. Ele não tem um crescimento em forma de S como esse. Ele tem um crescimento inconstante. Um crescimento que vai, de certa forma, tá? Tendo picos de crescimento e estabilização, como acontece aqui neste gráfico. Claro que não é uma escadinha perfeita, mas dá para ter uma ideia, né, da parte de que ele não é constante. Então a questão 51 é a letra E, que é a única que se aproxima, né, deste gráfico, onde nós temos sempre aqui, ó, na base do gráfico, a muda ou equidise, tá? Aí essa parte é a parte de crescimento acelerado, e depois aqui é quando existe, tá, a parada, a solidificação do exoesqueleto, e aí ele para completamente de crescer, tá bom? Então essa questão 51 ficou só a questão letra E, ok? Essa é bem facinha, né, gente? A questão 52 é uma questão de citologia e mostra basicamente 4 estruturas aqui. Vamos tentar identificar essas estruturas? Isso é uma célula vegetal. Por que é uma célula vegetal? Porque ela tem parede celular, ela tem vacúolo e ela tem cloroplasto. Tá? São as 3 coisas que as células vegetais têm: parede celular, vacúolo e cloroplasto. Isso as difere das células animais. Ok? Aqui, 1 e 2 são os revestimentos celulares. Sempre o que for para fora, tá? O externo, vai ser a parede celular. E essa parede celular é feita do quê? De celulose. Beleza? Já o revestimento interno é a membrana. Membrana plasmática. Membrana plasmática, tá? Lembrando sempre dos 4 componentes básicos de todas as células: membrana plasmática, ribossomos, hialoplasma e material genético. Membrana plasmática, ribossomos, hialoplasma e material genético. Então a membrana tem que estar. Esse 3 aqui, né, já deu para perceber, é o vacúolo,
Não é o vacúolo pulsátil, presente nos protozoários de água doce, é o vacúolo central, presente nas plantas, nas células vegetais. E aqui, número 4, é o núcleo. É o núcleo, tá? Ainda tem o complexo de Golgi aqui, temos aqui o retículo endoplasmático, cloroplasto, mitocôndria e algumas organelas comuns para animais e para plantas, tá? E aí ele faz a pergunta ou a afirmação: estruturas 1, 2, 3 e 4 caracterizam pela presença respectivamente de... Aí entra uma parte de bioquímica, né? O conhecimento de bioquímica que você tem que ter sobre as estruturas. A parede celular, que é o número 1, primeiro eu tinha que identificar que era parede, eu identifiquei. Ela é composta de celulose. Celulose é um carboidrato, é um carbo. Ah, prof, mas não tem carbo ali, ó. Mas é carboidrato, aí nós temos, ó, carboidrato pode ser chamado de glicídio, glucídio, açúcar ou hidrato de carbono. Glicídio, glucídio, açúcar ou hidrato de carbono. Então, nesse caso, nós vamos ter o quê? Um glicídio. Glicídio. Não confundir glicídio com glicerídeo. Glicerídeo é lipídio, ok? Glicídio é carboidrato. Membrana plasmática. Membrana plasmática é um mosaico fluido, né? Membrana plasmática, ela tem fosfolipídios. Lipídios. Ela tem proteínas. Ela tem carboidratos com glicocálix, mas a sua grande composição se dá por fosfolipídios, tá bom? Então, ó, não pode ser a letra B, não pode ser a letra C, a letra D, só pode ser, ó, lipídio e proteína, tá? O número 3 é o vacúolo que está cheio de água, ok? E o número 4 é o núcleo que está cheio de ácido nucleico, portanto, a resposta vai ficar a letra A. Então vejam aqui, gente, não é uma questão difícil, é uma questão que exigia a identificação das estruturas no desenho, por isso que eu sempre falo que desenho é importante para o seu estudo, não que você precise saber fazer o desenho, mas identificar o desenho é fundamental, tá? Porque essas questões simples de identificação de desenho pode ser a diferença entre você conseguir gabaritar a prova ou não, por exemplo, né? Então, por uma questão besta, uma questão simples, às vezes você não consegue acertar porque os desenhos te prejudicam. Então, estudem desenhos conforme vocês forem estudando. Agora nós vamos para a questão 52 da prova da FUVEST. Vamos ver. A 53, tá? Uma questão de genética. Então, vejam só. Analise a seguinte genealogia de uma doença. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer quando pegar uma genealogia de genética é tentar achar pais iguais com filho diferente. Aqui eu tenho pais diferentes, pais diferentes, pais diferentes e pais iguais com filhos iguais. Ou seja, não adiantou muita coisa. Então, eu não consegui identificar se ela é uma herança recessiva ou dominante. Não deu para identificar através do macete, tá? Na legenda está escrito homem não afetado, mulher não afetada, homem afetado, mulher afetada. Foi levantada a hipótese que a doença possui um padrão, ele já deu aqui, ó. É uma herança dominante ligada ao cromossomo X. Que levou a tal conclusão? Foi. Então, ele está dizendo que é isso, tá bom? Ele não está pedindo, ele não está perguntando se é isso, ele está dizendo que é isso aí. É uma herança ligada ao X dominante. Como que eu consigo identificar ou provar que é uma herança ligada ao X dominante? Então, vamos pensar da seguinte forma. Eu vou ter um homem, tá? Afetado. Se esse homem é afetado, ele é X azão Y. Então, quem tiver o azão vai ser doente. Nesse caso, quando eu tiver um casal dessa forma, assim como este casal, assim como este casal aqui, tá? O homem sempre vai passar para o seu filho o Y. Então, o menino, o filho do homem afetado, ele nunca vai herdar essa doença. Tá? Já a menina, se ele tiver uma menina, como é obrigatório que ele só passe o único X que ele tem e o único X dele é afetado, essa menina obrigatoriamente vai nascer afetada. Então, nesse caso, gente, meninas filhas de homens afetados por uma herança dominante ligada ao sexo obrigatoriamente serão afetadas, o que já não acontece na recessiva. A recessiva é o exemplo do daltonismo, tá? Normalmente, no daltonismo, o Azinho ou Dzinho, né, o X, é o recessivo. Então, o homem tem que ter uma única cópia. E o homem
masculino, né, o fator masculino, ele passa através do X. Então, nesse caso, o que acontece? Um homem afetado, ele pode ter até um filho afetado, um menino, só que não foi ele que passou a herança recessiva ligada ao sexo, foi a esposa, foi a mulher, foi a mãe da criança, porque o homem passa sempre o Y para o seu menino, tá? Mas nesse caso não, nesse caso, como é dominante, o homem sempre vai passar o X azão, que seria o doente, para as meninas. Então não foi tão claro aqui, né? Porque o número de indivíduos ficou mais ou menos parecido. Mas se nós tivéssemos uma situação, um casal, em que o homem fosse afetado e essa mulher não, eles tivessem vários filhos e várias meninas, por exemplo, vamos imaginar que teve 4 meninas e um menino. 4 meninas e um menino aqui. Obrigatoriamente, todas as meninas deverão ser afetadas. Porque se esse cara é X, azão, Y, e a doença tá no azão, tá? Ele vai passar obrigatoriamente X azão para todas elas. Então, nessa situação, daria claramente para identificar que é uma herança dominante ligado ao cromossomo X. Mas dá para identificar. Incidência de doença entre homens e mulheres ocorre mais nas mulheres, tá? Quando eu tenho uma dominante ligada ao X, ocorre mais nas mulheres. Como eu tenho uma recessiva ligada ao X, ocorre mais nos homens. Porém, o heredograma não dá para identificar isso. Ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4 mulheres contra 2 homens. É muito pouca essa diferença para saber. Tá? Transmissão do alelo mutante apenas às filhas de um homem afetado. Aí sim, seria essa alternativa aqui. Tá? Presença de pessoas afetadas em todas as gerações, isso não é um parâmetro para falar que é uma herança dominante ligada ao sexo. Transmitir um alelo mutante às filhas e aos filhos de mulher afetada. Se a mulher for azão, né, ela é um homozigoto dominante, ela pode transmitir tanto para os meninos quanto para as meninas, e ambos vão ser doentes, tá? Mas não foi isso que a gente conseguiu notar aqui, porque nós, por exemplo, essa mulher aqui é afetada, ó, aqui, e ela tem uma menina normal, tá? Ela tem uma outra menina normal, então basicamente assim, não é obrigatório. Presença de pelo menos um dos genitores afetados, também isso não quer dizer nada, né? Você poderia ter no caso, por exemplo, um dos genitores afetados, mas obrigatoriamente deveria ser, né? Porque no caso, se o homem tivesse o azão, ele seria afetado, se a mulher tivesse o azão também. Mas pelo menos um ou os dois não é uma forma de identificar claramente. Poderia ser outra coisa, né? Poderia ser uma doença recessiva também, tá bom? Mas a questão em si, a 53 é a letra B de bola. Então aí, né, uma questãozinha de genética da FUVEST. FUVEST gosta muito de genética, gosta muito mais do que o Enem, né? É difícil cair uma questão de heredograma no Enem, mas pode ser que caia. Depois a gente vai fazer algumas outras resoluções e vou mostrar para vocês quando que isso acontece, tá? Agora nós vamos para a questão 54. A questão 54 também tem desenho, né? Igual aquela questão anterior de 52. Aqui a gente vemos célula 1 e célula 2. Célula 1 tem um núcleo e tem mitocôndrias em grandes quantidades. Basicamente só tem mitocôndria. Claro que não só tem mitocôndria, mas ela está destacada. Quer dizer que é uma célula que produz muita energia. Enquanto que a célula 2 tem um núcleo, tem mitocôndria, porque toda célula precisa ter mitocôndria. E aqui tem vesículas secretoras. Então é uma célula de secreção, uma célula que produz alguma substância e libera para o sangue ou para um órgão, né? Então aqui, onde que eu vou encontrar respectivamente essas células 1 e 2? Primeiro, no sangue e no fígado. No fígado talvez, no sangue esse monte de mitocôndria, não sei se tem necessidade. Nos ossos e no pâncreas. No pâncreas, mais uma vez, acredito que sim. Agora no osso não, no osso é um tecido com pouco metabolismo, né? Precisa de pouca energia. No músculo esquelético e no pâncreas, opa, esse aqui tá concordando legal, tá? Porque no músculo esquelético você precisa de muita energia. No pâncreas você precisa de muita secreção, porque ele vai ter hormônios, né? Você vai ter os hormônios insulina e glucagon, além da secreção do suco pancreático, ok? Músculo cardíaco, beleza, pode ser. Osso, como eu falei, não tem capacidade de secreção, não tem interesse secretor ali. Pâncreas, muita energia, e fígado, também não. Então aqui vai concordar com a letra C. A letra C vai ter então, né, tudo que ele está relacionado ali, que é uma célula com alta produção de energia devido a essa quantidade enorme de mitocôndrias que ele tem ali, aliado a uma outra célula com vesículas secretoras que mostram que este órgão,
que pertence a essa célula contém uma grande quantidade de função secretora, no caso o pâncreas, né? Ainda mais com função exócrina e endócrina ao mesmo tempo, tá bom? Vamos para a questão 55. Essa questão 55, ela parece muito simples e, na verdade, ela até é bastante simples, mas o vestibular ajudou muito, tá? Porque quando a gente faz essa questão, muitas vezes você vai a um automático. Tem os 100 bases aqui, né? Então, no DNA. Então, no DNA, ele vai ter 100, ok? Aí o cara vê, timina. Lembra? Campo Grande tem asfalto. Então ele fala que são 32 timinas. Aí o cara vem aqui e coloca 32 adeninas. Aí ele soma 32, 32, dá 64. Para 100, faltam 36. Dividido por 2 dá 18. E aí se tivesse essa alternativa aqui, ó, 18 citosinas, 18 guaninas e 32 adeninas, eu tenho certeza que muitos marcariam. Mas não tem. Então a prova ajudou vocês, tá? Eu tenho aqui, gente, 100 pares de base. São 100 pares, são 200 bases, tá? Então essa relação tem que ser feita em cima de 200, beleza? Então 32 timinas de 200 bases equivale a 32 adeninas, porque elas fazem par e entre as duas tem 2 pontos de hidrogênio, tá? Vai dar 64. 200 menos 64 é o que nós vamos ter aqui, tá? 200 menos 64 vai ter 6 aqui, vai ter 3 e vai ter 1, 136. Dividido por 2, nós vamos ter 68. 68 de citosina, 68 de guanina. Lembrando que tem 3 pontos de hidrogênio aqui. Então, respectivamente, vai dar 68, 68 e 32. Resposta é a letra C, 55. Na questão do DNA, as bases elas são correspondentes. C com G, T com A. Campo Grande tem asfalto. Beleza? Então, nesse caso, como ele deu dos 100 pares, são 200 bases. São 200 bases, 32 timinas equivalem a 32 adeninas. Dá 64, que falta para 200, 136 dividido por 2 para distribuir para a guanina e para a citosina, que é o que resta ali nessa amostra de DNA, tá bom? Essa foi a questão 55. Faltam mais duas questões, vamos lá para finalizar nossa resolução. A combinação entre a baixa biodiversidade, altas concentrações de poluentes e baixas concentrações de oxigênio dissolvido é verificada nos rios que passam por grandes centros urbanos e deve-se principalmente ao... Eu li isso aqui, eu lembrei de cara do rio Tietê, lá em São Paulo, né? Rio Pinheiros também, para quem já passou por lá, Rio Tietê e Rio Pinheiros são rios que são bem mal cheirosos, né, para quem passa ali por perto. Lá você tem uma baixa biodiversidade, você não vê praticamente nenhum ser vivo ali, né? As águas são turvas, são marrons, são barrentas, tá? São até meio acinzentadas, né, dependendo da situação. Alta concentração de poluente, tem muito lixo ali, muito esgoto, muito detergente, consequentemente baixa concentração de oxigênio. Claro que ainda tem alguns heróis ali que vivem na água, tem alguns peixes cascudos resistentes, né, que ainda sobrevivem, mas ali a quantidade é muito pouca, tá bom? Então, por que eu verifico isso? Uma questão de ecologia que fala sobre poluição. Descarte de garrafas PET, sacolas plásticas, aumentando a cadeia de produção de microplástico. Isso é um grande problema. Plástico na água, né, toneladas de plástico com ação pouquíssimo biodegradável, isso é um problema muito sério, principalmente nos oceanos, mas não é a causa principal dessa situação descrita na questão 56. O aumento da intervenção de engenharia, como a construção de pontes e dragagens, isso aí ajuda, por exemplo, a provocar assoreamento, né? Diminuir fluxo de corrente, isso contribui, tá bom? Mas não é o exemplo principal, a função principal que provoca o descrito no enunciado. Aquecimento da água do rio devido ao aumento da temperatura média das metrópoles. Aqui até tem, mas assim, é pouco essa relação. Aqui eu tenho esgotos quentes,
Esgotos quentes são quando grandes empresas jogam nos rios água que foi utilizado para resfriar as suas máquinas. Isso causa evaporação, causa perda de solubilidade do oxigênio na água. Isso acaba causando mortalidade de peixe por asfixia, mas não é bem o que foi descrito ali. Na verdade, assim, até poderia ser, mas não foi isso. Ele falou que é o aquecimento da metrópole, da temperatura da metrópole. Não, são os esgotos quentes que provocam isso. Descarte de esgoto doméstico industrial sem tratamento. Isso com certeza, tá? Você tem ali esgoto doméstico, que é matéria-prima para bactérias se alimentarem e se proliferarem, consumirem oxigênio, né? O próprio esgoto quente estaria incluso aí nesse esgoto industrial. Ocorrência mais frequente de longos períodos de estiagem, aumentando a evaporação, né? Isso aí também não tem nada a ver com o que está proposto ali, tá, gente? Então, nesse caso específico da questão 56, é sobre o descarte errado, equivocado de esgoto doméstico e também sem tratamento de esgoto industrial. Tanto o quente, que vai diminuir a solubilidade do oxigênio na água, quanto também o esgoto doméstico, que vai iniciar um processo grave chamado de eutrofização ou floração das águas, que vai provocar um excesso de bactérias, um excesso de algas, causando o consumo de oxigênio e mortalidade de peixes e a mortalidade completa do rio, culminando com o aparecimento de bactérias anaeróbicas ali, tá bom? Que é a última questão da prova, beleza? Então já chegamos ao fim. Um paciente com câncer sanguíneo, linfoma e infectado com HIV fez quimioterapia e recebeu um transplante de células tronco da medula óssea de um doador resistente ao HIV. Com o resultado, tanto o câncer quanto o HIV retroagiram neste paciente. Um receptor usado pelo HIV para entrar nas células do corpo, o CCR5, um pequeno número de pessoas resistentes ao HIV tem duas cópias mutadas do gene receptor do CCR5. Então é como se eles fossem o quê? Azinho, azinho. Tá? Isso significa que o vírus não pode penetrar nas células sanguíneas do corpo que costumam ser infectadas. O paciente recebeu células tronco da medula óssea de um doador em que essa mutação genética específica fez com que também ficasse resistente ao HIV. Então vamos lá. O que aconteceu aqui, né? O cara estava doente, estava com câncer, né? E ele precisa, num linfoma, ele precisa de um transplante de medula óssea. Até aí tudo bem. Ele tinha o HIV também, né? Existe na população uma parcela de pessoas que são resistentes ao HIV. Por quê? Porque ele diz que tem uma mutação, azinho aqui, que gera esse receptor CCR5 com defeito. E esse defeito faz com que o vírus não penetre no corpo. O cara em questão, o paciente, deu uma sorte, tá, de receber um transplante de uma pessoa que era resistente ao HIV e nem sabia, ninguém sabia. Só depois do processo que verificaram que a carga viral de HIV, né, diminuiu depois do transplante, foram pesquisar e descobriram que o doador era resistente. É algo raríssimo, né, que fica até inviável dizer que você descobriu a cura da AIDS dessa forma, tá? Porque você tem que achar uma pessoa compatível com você para o transplante de medula, que é raríssimo, é mais de 1 em 100 mil, e ainda essa pessoa tem que ser resistente ao HIV, que eu não vou nem calcular isso para não perder tempo, tá? Então, nesse caso, foi o chamado uma terapia gênica ou terapia celular, onde você fez um transplante de células para curar um paciente. Quando ele recebe essas células, a medula óssea dele vai passar a expressar genes do paciente doador. Inclusive, quando isso acontece, muitas pessoas mudam de grupo sanguíneo, tá? Ela era do tipo O, recebeu um transplante de medula para se curar de um câncer, e esse doador, ele era do tipo A, e a pessoa passa a ser do tipo A, ela passa a expressar hemácias com os aglutinogênios do tipo A. Isso pode acontecer, tá? Isso vai ficar para sempre, ok? Porque ela recebeu esse transplante. Porém, isso não passa para os descendentes, porque você não alterou as células gaméticas, você alterou as células da medula, tá? Então isso não vai passar. E isso vai ser exatamente a primeira alternativa que nós vamos eliminar aqui, ó. Permitirá que eventuais futuros filhos do paciente também possuam células resistentes ao HIV. Não, porque somente o paciente que recebeu essa transfusão, esse transplante de medula, vai ser resistente ao HIV, porque ela vai expressar o azinho lá na medula óssea e produzir células sanguíneas assim. Diferente de quando ele for passar os seus espermatozoides para os filhos, que serão da forma original, da medula original que teve o linfoma que não era resistente ao HIV. Possibilitou a produção de células sanguíneas do paciente após transplante de receptores CCR5, aos quais o vírus não se liga. Aí sim, eu recebi
esse transplante de medula, as células passaram a ser produzidas com esse receptor que o vírus não tem capacidade de se ligar. Então é essa questão aqui a resposta. Vamos ver as outras? Promoveu mutações no gene CCR5 das células do paciente, ocasionando a produção de proteína a qual o vírus não se liga. Né? Não foi necessariamente assim. As células produzidas já continha esse receptor. Você não tem como você provocar uma mutação e saber exatamente o que essa mutação vai gerar. As mutações elas são imprevisíveis, tá? Gerou novos alelos mutantes, mais uma vez, ó, muito parecida com a letra C, que interagem com o gene receptor do CCR5 do paciente, ocasionando a resistência à entrada do vírus nas células do paciente. Mais uma vez, não tem como eu indicar uma mutação, que eu vou fazer uma mutação e ela vai originar uma característica que eu quero. Ela pode originar qualquer coisa, a mutação é imprevisível, como eu acabei de falar. Confirma que o alelo mutante que confere a resistência à infecção do HIV é dominante sobre o alelo selvagem. Não é. A gente falou aqui, ó, ele está em dose dupla, tá bom? Até perdi aqui a parte que ele fala. Aqui, ó, 2 cópias mutadas. Se são 2 cópias, ele tem que ser azinho, ele é recessivo, ele não é dominante. E assim, né, nós marcamos a letra B. Beleza? Bom, gente, e assim eu encerro a nossa resolução da FUVEST 2020. Espero que vocês tenham gostado. Lembre que nós falamos aqui um pouquinho sobre fungos, falamos um pouco sobre poluição, falamos um pouco sobre genética, falamos um pouco sobre histologia, né, a parte de sangue, né, e uma série de outras assuntos que eu vou botar aqui abaixo na descrição do vídeo, assunto por assunto das questões, para que vocês possam, tá, verificar e fazer uma estatística das provas, tá bom? Antes de me despedir, gostaria muito de agradecer por você ter assistido esse vídeo até aqui. Se você assistiu até aqui, se inscreva no meu canal, tá? Se você já é inscrito, deixa um comentário com um obrigado aqui, para que isso possa, né, fazer com que eu produza mais vídeos de resoluções para vocês, para ajudar no seu objetivo, que é a sua aprovação. Tá bom, gente? Muito obrigado por assistir esse vídeo, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!